Já estamos de volta e agora o nosso assunto é transtorno alimentar. Um problema que afeta grande parte da população brasileira. Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, cerca de 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum distúrbio alimentar. Os transtornos mais comuns são a bulimia e a anorexia. Mas e aí, como saber se você ou uma pessoa que você gosta, que você convive, está passando por esse tipo de problema? Quais são os sinais? O psicólogo Wesley Carneiro vai explicar para a gente, o que são esses transtornos alimentares e vamos falar também das formas possíveis de tratamento. Bom dia, Wesley. Seja bem-vindo aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Para começar, eu queria que você explicasse sobre esses transtornos. O que são, na prática, na verdade, esses transtornos alimentares, Wesley? O transtorno alimentar, a gente já pode entender que é quando ele está mais consolidado, é quando a gente consegue dar um nome, dar um formato, ele vai apresentar uma série de sintomas. E aí é muito comum que a gente caracterize como bulimia, como anorexia. A gente ouve muito falar, né? São as mais conhecidas, as mais comuns. assim. Uhum. Só que uma coisa que é importante a gente observar é algo que não é uma doença, mas é algo que dá alguns sinais sobre um cuidado que a gente precisa ter, que é o comer transtornado. Que é quando a gente começa a ter uma relação com a comida que ela, de alguma maneira, ela se torna prejudicial e ela traz um impacto grande nas nossas atividades diárias. Então, o comer transtornado, ele pode ser identificado como uma pessoa que, às vezes, come muito num espaço curto de tempo, ou que ela precisa se esconder para comer, ou ela evita contatos sociais porque é um jantar ou é alguma coisa com a comida. Os quadros específicos, igual quando a gente fala de um transtorno de compulsão alimentar, quando a gente fala de anorexia, de bulimia, eles têm uma série de sintomas que caracterizam isso. Só que o comer transtornado geralmente é o primeiro sinal que a gente tem que estar atento. E isso a gente consegue perceber no comportamento alimentar que a pessoa tem. Então, no dia a dia ali da família, com os amigos, se a pessoa tem um tipo de comportamento como esse, já é um sinal que algo não vai bem. Sabe o que eu costumo brincar, assim? Vamos pensar numa ceia de Natal. Se a gente tira uma foto da ceia, aquela mesa bonita, farta, cheia de pratos, a gente vai ver todo mundo comendo. Só que tem gente que está comendo ali o peru, o salpicão, mas tem gente que está comendo ansiedade, porque a avó que estava nessa mesa por muitos anos não está ali e tem um sofrimento. Tem gente que está ali comendo uma tristeza, tem gente que Tem um motivo emocional por trás disso. Exatamente. E aí a gente precisa observar que o ser humano é muito natural que ele haja dessa forma. Tem um ser humano, tem um sentimento, uma dificuldade, e a gente tem uma tendência natural a colocar alguma coisa aqui no meio que diminua o atrito. E a gente pode ver isso com cigarro, com tabagismo, com o álcool. E a comida, ela pode se tornar um elemento assim. E quando que a situação fica preocupante? Quando que deve procurar ajuda? Quando a pessoa precisa começar a se adaptar ao contexto, à situação, para ir conseguir comer. Um comer transtornado, ele muitas vezes, ele está ligado a uma pessoa que está evitando todo e qualquer contato social porque ela tem medo, lá vai ser uma festa de criança, vai ter brigadeiro e eu não vou conseguir lidar com isso. E ela afasta. E ela começa a ter prejuízos sociais com isso. Uma pessoa que passa muitas horas sem comer porque ela tem uma crítica constante ali de que se ela comer ela vai engordar. A gente tem um problema em relação a isso. Tem que cuidar disso também, né? Sim. Bom, como nosso tempo está corrido aqui, eu queria que você falasse um pouco dos possíveis tratamentos. Como que deve ser um tratamento? É multidisciplinar? É muito importante, né? Porque eu trabalho hoje na Clínica Sander, eu atendo 2 turnos lá, e os casos que chegam para mim, eles chegam já com uma característica de sobrepeso, obesidade, questão alimentar. Só que a gente não nota, a pessoa ela chega para resolver o problema. Eu tô gordo, eu quero emagrecer. Mas o processo que levou essa pessoa a ganhar peso, ele é muito importante para ser observado, porque às vezes essa pessoa está usando esse alimento como uma válvula de escape, como uma fuga. E além de lidar com o desconforto e com todos os prejuízos que o ganho de peso pode trazer, ela tem um histórico de sofrimento que ela não está sabendo lidar, que ela não está sabendo falar sobre aquilo e que tem a comida ali como um aliado. E o problema está exatamente aí, né? Aí por quê? Quando a sociedade ela acaba apontando uma pessoa que está acima do peso como alguém que não tem força de vontade suficiente, que não está indo para academia, que é só fechar a boca, mas não observa que isso é só a ponta do iceberg. O corpo ele está só demonstrando o que
o mundo interno, né, que são os sentimentos, as emoções dessa pessoa, não estão conseguindo se organizar e é um processo de anos, de tempo. Quando a gente fala de tratamento, hoje o que eu trago com muita efetividade, assim, que eu vejo resultados nos pacientes, é porque a gente precisa entender que a gente não tem controle nenhum sobre o nosso mundo interno, igual a gente tem com os nossos sentidos, por exemplo. Se tiver uma luz muito forte, eu vou fechar um pouco os olhos, se o som estiver alto, eu vou afastar. Mas quando eu estou falando de sentimento, as pessoas começam a replicar esse mesmo controle. Então, eu estou com raiva, eu não posso sentir raiva. Para não sentir raiva, eu como. E aí desconta tudo na comida. Exatamente. Por isso não é só o nutricionista ou o nutrólogo o papel, um psicólogo tem que estar ali o tempo inteiro. É muito natural, os pacientes chegam a mim depois de eles terem tentado milhares de coisas. Então eles vão no cirurgião plástico, às vezes eles vão no endocrinologista pegar remédio, vão no nutrólogo. E por último, você? E que, na verdade, que seria em conjunto ali, o primeiro e fazer um tratamento em conjunto, né? Sim, porque a gente tem métodos na ciência hoje extremamente efetivos para perda de peso, mas a gente não tem método nenhum para a gente comer o que a gente quiser e o quanto a gente quiser sem ter um prejuízo no corpo. Pois e é essa parte que entra o meu papel aí com eles. Tem um perfil específico de pessoas que têm tendência a desenvolver esse distúrbio? Então, dia 2 de junho foi celebrado um Dia Mundial de Atenção aos Distúrbios Alimentares. E esse dia ele é de conscientização mesmo, porque a gente tem que começar a pensar que o fato do nascimento, ele já tem uma questão de quando a criança está ali absorvendo o leite da mãe, ele está num meio de alimentação e afeto. Então, nossa relação já começa confusa. Quando essa pessoa ela vai passando por uma série de situações, se não for observada a forma como ela se relaciona com a comida, principalmente pais que restringem determinados alimentos, que proíbem determinadas coisas, elas podem ter exatamente o efeito contrário, porque toda privação, toda restrição gera uma compulsão. Quando chegar na fase adulta, pode ser tudo que a pessoa vai gostar de ter na casa dela ali e de comer. O transtorno alimentar ele pode aparecer mais claramente na fase jovem, adulta, mas às vezes ele foi desenvolvido desde a criança. Porque, por exemplo, a mãe, infelizmente, na sociedade, ela responsabiliza a mãe por aquele bebê. Então, se o bebê estiver magrinho demais, culpa da mãe. Se o bebê estiver gordinho demais, é culpa da mãe. Exatamente. Então, a mãe vai ficar tentando regular para poder ser uma melhor mãe. Só que, às vezes, ela não está conseguindo observar os limites daquela criança, ela não está, talvez, tendo um acompanhamento especializado de um pediatra, e ela se sobrecarrega e acaba envolvida nisso. Tudo no início, então, desde a infância, tudo deve ser observado, né? Exatamente. Wesley, muito obrigada por participar conosco. Que pena que o nosso tempo hoje está tão corrido. Espero que você volte mais vezes para falarmos mais de um assunto, né, que desperta curiosidade em tantas pessoas. Vai ser um prazer, porque o trabalho é tão de formiguinha, de um a um, e ter a oportunidade de falar para mais gente, né, que a gente tem essa possibilidade de pedir ajuda e que a gente não está sozinho, é fundamental. Então, contem com profissionais, com psicólogo, com psiquiatra, para a gente trazer uma vida melhor. Tá certo, um ótimo dia para você. Muito obrigada. Obrigado. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Continue conosco.